Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê, boa tarde! Está começando o nosso Prosa Cultural, hoje, terça-feira, dia 20 de novembro. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local. Nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura no nosso estado. E então, de segunda a quinta, sempre às 17 horas, todos esses dias tem uma conversa diferente sobre artes visuais, teatro, dança, cinema, fotografia, literatura, música e design. E hoje, terça-feira, vamos falar sobre teatro. E aqui vamos prosear um pouquinho sobre o espetáculo Cadela Branca, com o diretor teatral, coordenador e professor do curso livre de práticas teatrais, Luiz Carlos Shinoda. Olá, Shinoda, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde para vocês. A gente vai aqui falar um pouco sobre a temporada do espetáculo, né, que estreou agora, que é oriundo do curso livre de práticas teatrais, que é um projeto de formação que a gente desenvolve lá na Casa da Esquina. Vamos falar um pouco sobre como foi esse processo de criação, como é que foi essa estreia também. Muitas prosas. E também aqui, comigo e com o Shinoda, está a atriz Ana Vitória Almeida. Oi, Ana, tudo bom? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Não fique nervosa. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tá certo. Gente, o espetáculo ele é realizado pelo Cangaias Coletivo Teatral. Ela está em cartaz na Casa da Esquina neste final de semana de novembro, dias 24 e 25, com sessões às 18 horas e às 20 horas. É um espetáculo que estreou no final de semana passado e segue agora desta semana. Então, fiquem ligados aí que vamos falar vários detalhes do espetáculo neste programa de hoje e aproveitem. Além disso, no quadro Alencarinos em Destaque, vamos falar sobre o Eduardo Campos, que foi um radialista, jornalista, escritor, teatrólogo e pesquisador. E ainda no quadro de dicas, teremos dicas de programação de oficinas e cursos e apresentações que estão acontecendo durante a semana. Então, fiquem ligados também. Lembrando, gente, que agora nós podemos interagir via WhatsApp. Então, vocês podem enviar mensagens para a gente através do número DDD 85 981 13 0301. Repetindo, DDD 85, número 981 13 0301. Então, vocês podem aí mandar sugestões, perguntas e um alô para nós que vamos gostar. Lembrando que a apresentação e a produção é realizada por Wilma Farias, ou Will, no caso, eu. Eu aqui fazendo propaganda de mim. Sempre é importante valorizar o nosso trabalho. Tenho a assistente de produção de Márcia Mesquita. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Oi, Thay, tudo bom? Oi, galera. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Prosa Cultural. Espero que vocês gostem do programa. Olha, eu já apareci Olha bem, aí, né? e já bem fez educada. mais frases. Olha aí. Daqui pro final do programa, a Thay estará aí apresentando comigo. Tenhamos fé. Então, gente, é isso. Nos acompanhem, fiquem ligados que teremos aí uma prosa leve, divertida e muito legal sobre o espetáculo Cadela Branca, que vamos falar agora, Shinoda. De onde veio esse espetáculo? Primeiro de tudo, o nome dele. Por que Cadela Branca? Ai, meu Deus, esse nome é bem provocador, né? É bem provocador. Cadela Branca, assim, o nome ele surge do texto do espetáculo, né? Então eu queria frisar logo desde o começo que o texto
ele foi escrito pelo Rafael Barbosa, que ele é um dramaturgo cearense, um dramaturgo jovem, parceiro também do grupo. E ele também é professor do curso livre de práticas teatrais. Ele ministra o módulo de dramaturgia. Então, dentro do módulo de dramaturgia, ele experiencia junto com os alunos o contato com a escrita de um texto. Sim. Então, os alunos começam a aprender quais são as bases de um texto, como é que se escreve. Então, a partir dessas provocações, desses materiais que os alunos vão colocando dentro do módulo, ele vai juntando todos esses materiais para criar um texto novo, um texto inédito. Então, assim, as provocações que tem no espetáculo Cadela Branca, na escrita do texto, tem muita coisa ali que foi colocada desde o começo do módulo junto pelos alunos, né? Sim. Então, assim, Cadela Branca é uma metáfora, né? A gente trabalha com esse nome para falar um pouco sobre esse lance do mundo cão, desses tipos cães raivosos da sociedade, que seria as dificuldades, os problemas, até mesmo a violência urbana, o caos social, diante de uma figura que é esse Diego, que é o protagonista do espetáculo, que é essa personagem que passa por diversas situações na vida comum de todos nós, né? Como o primeiro amor, como a descoberta, na verdade, como a procura do emprego, como a violência, só que a diferença é que ele é uma criança durante toda a sua vida. Então ele enxerga toda aquela situação com o olhar da ingenuidade, da inocência, e ele sempre olha aquilo ali com um certo estranhamento pelo fato de ser uma criança. E todo o espetáculo é a partir de uma profecia, que é dita no começo, de uma cartomante que fala que ele vai ser devorado por uma cadela branca na sua morte. Então ele meio que fica com medo desses cachorros, desses animais ferozes que vão devorar ele, que seria mais ou menos isso que eu falei, né? Esses problemas, essas dificuldades da vida. É aquele velho ditado, né? Um leão por dia. Seguimos sobrevivendo. Isso, você falou que o texto vem do módulo de dramaturgia, né? Isso. Então seria legal já a gente começar a falar que a peça, ela é um resultado de um curso de formação que vocês realizam. Então, assim, que é o curso livre de práticas teatrais, realizado pelo Cangaias Coletivo Teatral. Então, assim, me explica um pouco de como que é esse processo. É um curso longo, né, de 8 meses, que os participantes transitam aí por vários lugares necessários para quem faz teatro. Então, assim, explica mais sobre esse curso. Então, assim, o curso ele surgiu no ano passado, em 2017, é a segunda turma, que o objetivo era a gente abrir um espaço de formação na cidade e contribuir com a formação dentro do estado para um grupo específico de pessoas que quisesse tanto aperfeiçoar em técnicas específicas, iniciar uma trajetória artística, apesar de que já tivesse desenvolvido outras experiências, como é o caso da Vitória, que já tinha outras experiências com teatro e queria aperfeiçoar os seus conhecimentos na área, como também pessoas que nunca tiveram contato com o teatro. É importante também frisar isso, porque 90% da turma nunca teve contato com o teatro. Na verdade, a maioria das pessoas não fazem teatro profissionalmente, tem outras profissões. Então a ideia era juntar esses dois públicos, esses dois grupos, e desenvolver uma experiência diferente, né? Uma experiência que não subestimasse principalmente a capacidade de desenvolvimento e de descoberta de talentos e de habilidades individuais. Então, a gente montou um espetáculo ano passado, que foi Difícil Munique, que foi da primeira turma, e esse ano a gente montou o Cadela Branca dentro do CLPT, que é um curso modular. Ele é dividido em 6 módulos, né? Módulos bem distintos e cada um com a sua especificidade, que é a presença cênica, que tem por objetivo desenvolver esse primeiro contato entre o grupo, esse trabalho de coletividade, esse olhar olho no olho. O segundo módulo, que é de voz, o canto e a fala na cena, que é com a Juliana Veras, que ela falou um termo bem interessante. Ela disse que esse módulo é uma abertura de portas para o uso da voz no trabalho do ator, né? Da voz e também dessa voz falada e essa voz cantada também. Aí depois a gente vem para o módulo de teatro popular, que é comigo, que tem como base trabalhar com alguns jogos de teatro de rua, né? Como formação de roda, as cantigas populares, né? A gente aprende também a trabalhar com
alguns instrumentos percussivos também. Aí depois tem jogos interpretativos, que é a primeira vez que a gente trabalha com texto, né? Esse ano a gente trabalhou com um autor romeno chamado Matei Wisniewski, que é um autor de teatro do absurdo, muito conhecido. Sim. E a gente produz uma mostra nesse módulo, no 4º mês do curso, que é a primeira vez que os alunos têm contato com o público. Eles abrem, nós abrimos as portas da nossa casa para o público assistir aos primeiros exercícios, né? Esse ano a gente montou uma peça chamada Aqui na Terra Estão Jogando Futebol, que por coincidência foi no mesmo período da Copa do Mundo. Então a gente fazia algumas conotações críticas, não ao evento, obviamente, mas em outras questões, né? E a gente trabalhou com vários contos, com vários textos do Matei Wisniewski. E depois vem um módulo de dramaturgia, que é com o Rafael, que é um outro artista da cidade, que ele trabalha essa questão da escrita do texto. E depois vem um 6º módulo, que é com o Cangás, comigo e outras pessoas do grupo, que a gente começa a pensar na montagem do espetáculo de conclusão, o que seria. Aí vem vários aspectos, como produção, em contactar alguns profissionais que fizeram parte da montagem, que são de extrema importância para o projeto, captação de recursos para a montagem do espetáculo, e também o ensaio, o entendimento do texto, a análise da proposta, desenvolvimento da encenação, composição cênica, e tudo que tem um espetáculo de teatro. Cada módulo dura quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos 1 mês e meio. 1 mês e meio e tal. Vitória, como que foi pra ti essa experiência? Tu já tinha um pouco de experiência em teatro, mas fazer o curso, assim, como que tu percebe? Então, eu já tinha feito alguns cursos de teatro antes de fazer o CLPT. E, assim, fazer o curso foi resgatar muitas coisas. Porque eu estava há um tempinho meio parada de fazer aula, né, de teatro. Então, foi muito bom para voltar. E eu acho que, assim, é tudo bem intenso, né, no curso. E as pessoas que fizeram parte dessa turma também são todas muito intensas. O Chinaldo até brincava dizendo que a turma era uma turma bem danada. Essa galera do teatro, gente, não tem como não ser intensa. Então, assim, eu acho que foi um ano maravilhoso dentro desse curso, sabe? Pelas energias, pelas trocas, os aprendizados. E, assim, eram todos os sábados. E algumas pessoas até me perguntavam, mas todo sábado tu tem esse compromisso. Eu dizia, eu não consigo ver assim, eu adoro. Então, assim, era sempre muito bom. Todo mundo gostava de estar lá, entendeu? Sim. Então, eu acho que foi uma ótima oportunidade para voltar para isso que eu estava querendo voltar, para essa área do teatro mesmo, de voltar a estudar isso, ter esses conhecimentos. Ainda mais que o Chinaldo, né? Um querido. Pensando muito nesse teu percurso de atriz, assim, o que veio anterior ao curso, assim, só pra gente poder entender. Quando foi mais ou menos em 2011, eu comecei a fazer alguns cursos livres. Workshops, alguns cursos soltos. Em 2013, eu fiz o CPBT, que é o curso Princípios Básicos de Teatro do José de Alencar. Sim. Aí eu não concluí porque eu fui morar fora e tudo mais. E aí quando eu voltei a trabalhar com algumas coisas do teatro, fazendo algumas peças infantis, fazendo alguns eventos como personagem. Mas aí eu parei de estudar o teatro em si, entendeu? Acaba ficando uma coisa meio mecânica. Então eu comecei a sentir falta disso, entendeu? De investir, pra você não cristalizar, né? Sim. Então é muito importante sempre estar buscando. E aí quando foi esse ano eu tinha decidido que eu queria voltar para esse lado também do estudo, de ir atrás para crescer um pouco mais nessa área. Sim, né? Experimentar o teatro, né, Shinoda? E a Vitória, ela é arquiteta, né? Sim, então eu sou ela formada em arquitetura. Então durante o período do curso ela trabalhava no dia a dia, normalmente dentro de um escritório de... Era numa marcenaria, eu trabalhava. Ah. Então, eu acabava sendo design de móveis e acompanhando o processo também da execução dos móveis durante a semana. E aí, no final de semana, fazendo teatro. É isso aí. Pensando muito sobre, voltando assim um pouquinho pra peça, né? Como que vocês planejaram, porque ela faz parte também desse módulo final do curso, né? Tipo, vocês fazem toda essa mistura entre não atores e atores iniciantes ou atores iniciados, não sei qual é o termo mais correto, mas de chegar nessa peça, assim, aí como que é o processo mesmo de criação?
O processo, ele é muito colaborativo, né? A gente separa alguns grupos, assim, metodologicamente a gente separa alguns grupos. As primeiras experimentações de cena são de maneira muito horizontal, os atores podem intervir o tempo inteiro dentro da proposta, sugerir ideias. Na verdade, todo o espetáculo é construído por ideias que vieram tanto da minha parte, como também na parte dos meninos, né? Da turma, assim. Foi de maneira muito, muito horizontal. Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar por exemplo, que veio como encenação, é que a gente queria trabalhar com um espetáculo fragmentado. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente conversou desde o começo, né? Explica um pouco o que é esse espetáculo fragmentado para quem está O espetáculo te assistindo. fragmentado é porque ele não tem uma história com começo, meio e fim, de que, por exemplo, eu entendo uma cena aqui agora e na outra é uma continuação dessa outra cena. Não. Cada cena ela é blocada, ela tem o seu próprio começo, meio e fim, sabe? Como se fossem pequenas sketches? Pequenas sketches. Só que tem essa figura principal, que é do personagem Diego, né? Então, mas assim, o texto, por si só, ele já é muito fragmentado, né? Cada fragmento, ele conta uma parte da história dessa personagem. Então, e que às vezes nem tem ligação com o que aconteceu anteriormente, e enfim. Então, das primeiras coisas que a gente entendeu foi que a gente queria trabalhar com uma peça fragmentada, né? Então, a gente começou a experimentar alguns jogos de criação, a turma foi propondo algumas cenas também. Por exemplo, a cena que a Vitória faz, uma das cenas, né? Porque a gente também trabalha com revezamento de personagem. Então, todo mundo faz o Diego e todo mundo faz outras personagens. São quantos formandos? 11, são 11 atores. São 11 atores aí de Diego. Acho que quantos que fazem? Uns 6. Mais ou menos isso. Né? Acho que a E a metade da peça turma tem faz. quantos personagens? Vixe, tem um bocado. Vários. Deve ter uns 30. É um Shakespeare. Eita, sim. É muitos personagens. Então a gente quer trabalhar com um revezamento. Porque a gente também entendeu que essa personagem do Diego, falando sobre o processo criativo, a gente não conseguiria fechar essa figura dentro de um ator só, dentro de uma qualidade específica. Porque cada ator, quando interpretava esse personagem, que no processo cada um vai experimentando diversos personagens, a gente percebeu que cada ator, quando fazia essa personagem, trazia uma característica diferente. Sim. Então, para deixar essa personagem mais humana, mais próximo do público, a gente pensou, ao invés de colocar um personagem chapado, em que ele é uma coisa só, nós nunca somos uma coisa só. Nós sempre somos bem plurais, né? Então, mais interessante é identificar em cada ator o que seria esse Diego para cada ator. Então, quando é feito por um ator, ele é mais inocente. No outro, ele tem um lugar mais de gaiatice, de esperteza. No outro, tem um lugar mais de se impor. E assim vai. A gente foi descobrindo dentro das próprias individualidades quem seria esse Diego. Cada um doa um pouco de si para esse personagem, pra gente entender pra quem seria Sim. esse personagem. Aí outra coisa do processo criativo, essa questão de entender que esse personagem ia ser feito por vários atores. Por mais que o dramaturgo no começo deve estar assistindo, dissesse assim, Shinoda, eu acho que tem que ser feito só por um ator. Mas aí a gente conversou no grupo, não foi? Eu acho que eu me lembro disso. Como que é feito isso em cena? Assim, só pra eu entender. Isso do quê? Essa mudança desses atores fazendo esse mesmo personagem. Em cena, a gente trabalha com troca de figurino simultaneamente, assim. Tipo, de uma troca de cena para outra, a gente troca de figurino. O cenário são 2 aradas de figurino, com muitas peças de roupa, e a gente troca simultaneamente. Assim, durante que está acontecendo uma cena, tem atores trocando de roupa atrás. Aí, quando acaba essa cena, outros atores já entram. Tudo isso, assim, na hora. Mas, assim, você fala que são blocos, né? Cenas blocadas, digamos assim. Sim. E aí, cada cena equivale a um momento do Diego. Isso, exatamente. Aí, tipo, cada cena é um Diego diferente, com um ator diferente, ou na mesma cena tem vários Diegos? Não. Na verdade, tem uma cena... tem uma cena que são 2 Diegos que fazem, certo. Né? E é interessante porque, assim, a gente não tem nenhum signo visual e nem no figurino que dá a entender que o ator que está fazendo o tal é um Diego. Então, tem tanto atrizes que fazem o Diego, quanto também atores que fazem o Diego. E dentro dessa personagem, dentro da pesquisa que a gente começou a desenvolver, tem uma cena muito específica do trabalho, que é uma cena da entrevista de emprego. O Diego, pela primeira vez, vai atrás de emprego e ele é negado. Ele não consegue emprego várias e várias vezes. Algo muito comum na nossa vida.
E ele é feito por uma atriz. E essa proposta dessa cena foi proposta por uma atriz, que ela é supervisora de call center, e ela estava justamente no lugar de trabalho em que ela aprova pessoas que vão entrar para trabalhar na empresa dela. Então ela quis se colocar no lugar Nossa, da que pessoa que espera Sim, a vaga a resposta. E é muito linda essa cena porque ela faz essa cena. E é uma atriz, então ela faz o Diego. Em nenhum momento a gente chegou para ela, a gente conversando, chegava para ela para impor uma personagem pelo fato de ser um personagem masculino, uma personagem viril, ou alguma coisa mais estereotipada do que seria ser homem. Sim. Entende? Pelo contrário, dentro da figura dela, a gente percebia outras características desse Diego sendo feito por uma atriz. Sim, né? Entendi. Eu vou processar um pouquinho aqui. Nós temos imagens também de vocês, do espetáculo. E aí vocês poderiam comentar um pouquinho sobre essas cenas e sobre os Diegos que aparecem. Tu tem uma cena que tem os quatro atores Temos juntos? várias cenas aí Deixa eu ver que nos uma. enviaram. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver outra. Mas vamos Só falando pra das que aparecem. É porque eu ia falar sobre essa cena específica do... Acho que não nos enviaram. Não, né? Não. Que eu ia falar da cena... Tá ali, ó. Pronto. Pronto. Nessa cena... à direita, né? Pronto. É. Essa cena são 2 Diegos e 2 Brancas. Certo. Branca é o nome da... A cadela. Não é. Não. Não é. Não é Ai, meu cadela. Deus, agora vai entrar as polêmicas. Tá. Porque, assim, dentro do texto, o Diego se apaixona por uma figura, Certo. por uma moça, que ela se chama Branca. E é na terceira cena do espetáculo. Então, o Rafael propôs um jogo aí dentro da dramaturgia, que a gente pensa que essa figura da Branca, dessa personagem, é a personagem que vai devorar ele, a personagem... Mas, na verdade, É o primeiro pensamento, é o primeiro pensamento. E quando a gente estava lendo, porque o Rafael entregou primeiramente a metade do texto, depois entregou o restante, a gente também criou essa noção. Aí então, a gente começou a discutir algumas coisas, porque talvez trouxesse uma figura feminina que trouxesse uma ideia que a gente não queria passar dentro do projeto. Mas aí depois ele disse que não queria falar sobre isso, era outras questões. Era muito mais essa metáfora desse mundo cão que eu falei no começo do que outra coisa. Então nessa cena que a gente passou é a personagem do Diego, interpretada por 2 atores simultaneamente, junto com a Branca, né? Que é essa figura que acompanha todo o crescimento dele, né? Ah, certo, entendi. Se tiver outra foto, essa foto que tava só a Vitória, assim, ela pode até falar um pouco sobre ela, tá aí. Porque é a personagem da cartomante que ela fala sobre o futuro do Diego, quando ele é uma criança ainda. E o Diego é essa outra personagem? Nessa cena ele tá feito por atriz. Essa outra atriz é o Diego, né? Certo. E aí o Diego, ele vai querer saber sobre o futuro dele. E aí ela faz uma grande brincadeira, falando tudo de ruim do futuro dele, como se ele fosse morrer, né? O que é o destino, né? O destino, Ela faz todo Que é o único fato que sabemos da nossa vida. Não, a gente ficou discutindo uma série de coisas, do tipo... Quando a gente... Imagina só a gente ter a possibilidade de saber o nosso futuro quando a gente é criança, né? O que seria isso, né? Porque o Diego é uma personagem muito curiosa. Então, sei lá, se a gente fosse definir uma idade para ele naquele período que ele encontra a cartomante, ele não tinha nem 10 anos. Não, muito pequeno. Muito pequeno. Então ele vai na cartomante para saber o futuro. Aos 10 anos de idade. Acho que o Diego é muito precoce. Ele vai querer saber qual é o futuro dele. Aí a gente fica pensando, nossa, se a gente tivesse a possibilidade de saber o nosso futuro, chegar, Wilma, você vai ser isso, vai acontecer isso na sua vida. Eita, medo. Aí você fica assim, nossa, é uma como pressão, assim? né? A gente já saber. Isso. Então, a Vitória faz essa personagem da cartomante, né? Que, não sei se a Vitória quisesse conversar um pouco sobre o processo de construção da personagem, podia ser legal também, porque foi bem desafiador. E uma coisa assim que me veio em mente, só antes de tu comentar sobre essa personagem que tu faz, é sobre o texto, se foi criado coletivamente também ou não. O texto foi criado a partir dos materiais que os alunos desenvolveram no módulo de dramaturgia, mas o Rafael vai para casa, pode se dizendo assim, literalmente isso, ele estuda todos os textos e pensa numa proposta
que não necessariamente tenha que unir todos os textos, mas que a partir do que ele foi percebendo a dramaturgia possa dar um norte para ele. Então é um texto que ele não apenas junta o que os alunos fizeram, não é isso. Ele Faz uma costura. não, ele é poroso com aquilo que tem de material, mas ele cria uma obra dele, a partir Certo. do que ele acha que pode ser interessante para a turma. Porque ele acompanha também o amadurecimento da turma, né? Porque ele é professor do curso, ele percebe algumas questões que estão sendo levantadas, às vezes nem no texto tem algumas ideias, mas às vezes nas discussões de sala aponta-se ideias, então ele guarda tudo isso e traz o texto. Então, quando ele traz o texto na primeira aula de montagem, é sempre algo... a gente vai... O que é que vai vir dessa vez, né? Então, a gente fica muito curioso para saber o que é que vai ser. E ele entrega realmente no dia da montagem. Então, por exemplo, eu não tenho contato com o texto antes de chegar. É uma surpresa. É uma surpresa. surpresa. Então, tanto para mim como para a turma, quando o Rafael chega com um texto, fala assim, vamos ler agora o que é que foi esse trabalho. É interessante que a gente vai identificando algo diferente, algo novo realmente na escrita dele, do que ele propôs e conta história, mas também dentro dessa história algumas cenas que foram criadas pela turma, né? Minha cena tava aí, a minha cena é essa, olha Ele vai como tu mudou. capturando algumas nuances. E Eu acho que, inclusive, fazendo. essa cena da cartomante foi uma proposta de... Do Natan, Foi, do do Natanael, Natan, né? É, Qual isso aí que proposta tu dele? pode falar agora um pouquinho dessa personagem que tu faz, porque pelo que a gente conversa, essa peça ela tem esse teor meio Tem um filosófico teu da casal. vida, Isso. mas também ela tem esse toque de humor, né? E eu acho É. que essa personagem da Cartomante traz um pouco isso, assim, pelo que Traz. vocês falaram, me parece. Então, assim, fala sobre como foi desenvolver essa personagem. Ai. Então... Pergunta, né? Bem profunda. Aqui as perguntas são profundas algumas vezes. As cascas de banana, cascas de banana. Não, então, pra desenvolver a personagem da cartomante foi até um pouco... Foi bastante desafiador, na verdade. Porque eu acho que ela é uma coisa, assim, meio forte, né? E como eu vinha num processo antes do curso de fazer coisas muito, assim, princesas, coisas muito levinhas, então o Shinada até brincava comigo, né? Ele disse, eu quero Lívia feia em cena, eu não quero Lívia bonita, sabe? E aí eu acho que é a hora que você tem que se propor a fazer... estar disposto a fazer outros personagens, né? A se doar para aquilo dali. Então, foi uma coisa que eu tinha que buscar, assim, uma coisa mais bruta, uma coisa de vou fazer aqui uma brincadeira, mas onde é que eu volto também para personagem para poder quebrar a brincadeira com o outro ator, né? Que tá na cena. Porque assim, diga. Pode falar. Eu fico pensando assim, tem a mente agora. A cartomante, ela é muito ligada a esse misticismo, né? Tipo, e o misticismo, muitas vezes, ele pode ser ligado à bruxaria. Principalmente com as cartomantes, né? Essa figura nos vem à mente a primeiro momento, né? E aí, tem um pouco disso também, né? Sim. A gente até brincou no começo que... O que é que ela seria, né? Ela é uma cigana, e ela é uma bruxa, ela é o quê? E eu acho que no final ela acaba sendo uma mistura de um pouco de cada um dessa parte mística, sabe? Sim. Até mesmo antes estava dando uma pesquisada pra ver o que é cada um, aí tem que escolher. Não tem que escolher um. Então fica... eu acho que ela é uma grande mistura de todos, sabe? De todas essas coisas místicas. Acho que ficou meio... Essas magias. Não, e ela tem um nome bem interessante. Ela se chama Mãe Gentileza. Mãe Gentileza. Mãe certo. Gentileza. E a personagem, ela realmente... É como se ela estivesse apresentando para o Diego, que é essa figura de criança, o que ele vai ter que percorrer, quais são as dificuldades que ele vai enfrentar na vida. Profética. Ela é profética e ela realmente traz essa figura materna mesmo para ele. Até tem uma cena em que ela dá mamadeira. Como é que ela... Dá leite pra ele na Dá mamadeira, leite pra ele né? na mamadeira, A gente no momento até que ele tá muito conversou nervoso. sobre isso, né? Sobre ser uma parte da peça que traz essa figura do lado de mãe pro Diego, que não aparece em outras partes. Então, tem esse lado também. Inclusive, o nome dela, né, é Mãe Gentileza. Então, eu acho que tem meio que... Dá pra ter uma reflexão sobre isso. E ela dá o leite pra ele, ela assusta ele e tudo mais com a vida.
e depois ela acalma ele, né? Sim. Eu acho que também tem essa coisa de relação de que a vida te faz várias coisas, mas no final a gente sempre tem ali Bem aquele mãe- lado da mãe, Bem né? mãe mesmo, né? É, colo. Acalenta, mas também fala dos perigos, né? Aham. Nunca é uma coisa só, né? E é bem essa coisa da gente estar no mundo, né? Tem horas que é massa, mas tem horas que, por favor, nos Exatamente. mande a Por gentileza, favor, quero a Deus. minha mãe. Por favor, mãe. Certo. E aí, voltando a esse... Tem essa personagem, né, da cartomante, tem o do Diego. E A quais Branca. outros... A Branca. E quais outros a gente pode estar aí falando sobre? Pronto. Tem essa personagem da Branca, do Diego, da Mãe Gentileza, que são esses personagens meio que Aham. protagonistas do Os trabalho, três né? principais. E também tem uma personagem que é de uma gerente, né? Pode-se dizer assim, que ela seria o momento em que o Diego tem que se corromper, assim, que é quase no final do trabalho. Que é a cena em que... Porque na hora em que ele tá na cartomante, que ele vai querer saber o futuro dele, a cartomante diz que ele vai morrer quando ele cortar a árvore. A árvore, né? Como se fosse a árvore da vida. Aí tem essa metáfora. Tem até uma foto aí que vocês estavam passando e apareceu uma cena em que os atores... Essa. Então, os atores, eles fazem uma árvore com o corpo, né? Então, ela manda ele cortar a árvore, só que ele disse que não tem coragem de cortar essa árvore porque é uma árvore que tem vida, é um ser vivo, só que ela fala que vai pagar ele muito bem. Sim. Então seria esse primeiro momento de que ele se corrompe porque ele vai ganhar alguma coisa, porque ela vai dar um emprego para ele. O emprego que ela vai ter para ele é: corte essa árvore que eu vou lhe pagar bem. Então, como ele está completamente desesperado diante da vida, ele aceita cortar a árvore, né? Ele se corrompe, ele aceita o dinheiro, essas questões. E é o momento em que ele morre, né? Que é Vamos dizer dessa brutalidade da vida também, né? É. Porque, assim, vocês falam muito dessa relação da inocência. E de como que a gente vai se relacionando com a inocência no nosso desenvolver humano. E aí, muitas vezes, ela tem que começar a se fragmentar em outras coisas, né? Que é criar as nossas camadinhas de cebola. É verdade. Você falando isso me lembrou muito um filme, que é um filme sobre o Jodorowsky, que tem essa relação dele também, que é bem simbólica, que é ele cortando essa árvore, né? Mas no caso seria essa árvore genealógica, que aí ele rompe com tudo aquilo, com todo aquele sistema que ele está inserido, para ele viver a vida dele, que é a vida que ele quer, que ele acredita, assim. Então, assim, me veio muito isso em mente, porque é meio isso também, né? Sim. Se romper das árvores e, tipo, despedir da inocência ou Sim, não, ou sim. preservar a inocência. Sim, exatamente. Então, aí tem esse personagem e também tem uma brincadeira que a gente faz dentro do trabalho, que é quando a gente apresenta um crítico que vai avaliar o espetáculo. Ainda tem isso? Tem uma quebra, porque a gente apresenta todo o trabalho, aí o público fica embarcando na história, mas depois a gente quebra e aparece um crítico que vai avaliar o espetáculo. E só que ele avalia o espetáculo muito mal. Ele diz que não entendeu, que o espetáculo não tem um enredo sem pé nem cabeça, Sim. que não entendeu quem é o protagonista, porque uma hora é um ator, outra hora é outro, não entendeu. Não entendeu do que é que fala. Do que é que fala, sim. ele começa a trazer uma série de perguntas que seriam as perguntas que talvez o público pense um pouco sobre elas. Então, na nossa estreia que a gente fez, na estreia no final de semana passado, quando o crítico começou a falar, o público começou a rir. Foi. Porque o público vai meio que se entendendo, assim, fala, identificando. nossa, realmente era o que eu queria entender, é o que eu queria dizer. Sim, Porque sim. ele tem realmente esse teor metafórico, filosófico, então algumas a gente não entrega nada de mão de mão beijada, não entrega nada na bandeja, o público vai criando a história junto com a gente, né? Sim, que é interessante, assim, porque a partir do momento que vocês têm, é um curso, é uma peça que é resultado de um curso, né, de teatro, e ao mesmo tempo que tem essa peça que é resultado, não é só uma peça, né, vocês se colocam nesse outro lugar também, das críticas que se recebem. Sim, Então, sim. é legal, eu gostei. Sim. Mas aí tem uma coisa interessante que vocês estão realizando, que são as intervenções urbanas
para divulgação da peça, assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a gente fez uma isso, intervenção, sobre os lambes aí. a gente fez uma ação que foi espalhar pela cidade esses lambes, Uhum. a profecia do espetáculo, né? A profecia do Diego. Então, foi uma ação que envolveu toda a turma. Essa arte foi feita por um artista, um designer que trabalha muito com a gente do Cangaias e também esteve junto com a gente na montagem do curso, que é o Tim Oliveira, que fez tanto a identidade visual do espetáculo, como também fez esses lambes, essa proposta de lambes, que foi a gente chegou nessa ideia de espalhar pela cidade essa profecia, que seria você será devorado por uma cadela branca. Então a gente espalhou pela cidade, né? Foi uma ação super super potente assim, porque a gente espalhou vários lambes por muitos lugares, assim, tem no Benfica, tem na Washington Em Soares, vários bairros. em vários lugares, né? Espaços públicos, né? Aham. E muitas pessoas batiam a foto e marcavam a hashtag, né? Cadela Branca, assim, a gente ficava compartilhando nas redes sociais, Que é essa cadela branca. que essas imagens, né? Uhum. Então foi bem bacana, assim, a ação, né? Sim, sim. Isso é um ensaio também com... Isso foi um ensaio fotográfico que o Tim propôs, né? Que seria esse material para a imprensa, de divulgação do trabalho, que seria essa figura recebendo vários golpes, né? Aham. E tem como é que eu posso dizer? Uma outra metáfora dentro do trabalho do Diego que é como se ele fosse um saco de boxe, Ah, né? Que fala assim, você conhece a história do saco de boxe? Tem um cara que pergunta pra ele assim que ele nasce. Aí ele, que história do saco de boxe? Ele fala assim, era um cara que sempre apanhou calado, teve um dia que ele se rasgou e chorou areia. Aí tem uma cena que realmente cai areia na hora que o Diego tá chorando, né? A gente aham. cai muita areia em cena. Então, o Tim propôs essa ideia desse personagem que tá levando vários golpes de areia, né? Sim. Então, foi uma ação que a gente fez numa tarde inteira, lá na Casa da Esquina, Uhum. com que seriam esses golpes que os atores estariam levando, né? Sim, sim. É, Metafóricos. a gente tem essa analogia. Isso é um viés bem forte do Cangaias, né? Que eu sei. Gente, bacana o nosso papo, mas vamos ter que ir seguindo aqui. Tá bom. No nosso quadro hoje, o Alencarinas em Destaque é o Eduardo Campos. O Eduardo Campos, ele foi radialista, jornalista, escritor, teatrólogo e pesquisador. Um homem aí transdisciplinar. Também conhecido como Manuel Eduardo Pinheiro Campos. Ele nasceu no ano de 1923 em Guaiúba, que era então distrito de Pacatuba. Estreou em 1943 com o livro de contos Águas Mortas. Durante 10 anos, ele dirigiu a Academia Cearense de Letras. Ele também foi secretário de Cultura do Estado, presidente do Conselho Estadual de Cultura. Também foi, doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará. Também fez parte do Grupo Clã desde os primeiros momentos, e tanto como redator e também como criador. Ele teve uma atuação muito forte na literatura, mas também na dramaturgia. Na literatura em específico, ele deixou um legado aí com mais de 70 livros publicados, ocupando a posição de segundo lugar em número de publicações de escritores cearenses, e ele fica atrás apenas de Gustavo Barroso. No teatro, que é a nossa linguagem de hoje, ele possibilitou o ingresso do modernismo na encenação cearense, a partir da montagem da peça O Demônio e a Rosa, no ano de 1950, pelo Teatro Universitário do Ceará. Essa possibilidade, ela nasceu devido a uma escrita dramática que ele tinha, que era muito rica, da construção de personagens que parecem criados assim
bimateriais com carne, veias, músculos, sentimentos e de algumas transformações teatrais técnicas ocorridas principalmente nas propostas de encenação que ele trazia. A peça Morro do Ouro foi uma das mais famosas e das que mais o consagrou. Ela foi representada mais de 350 vezes, juntamente com a Rosa do Lagamar, que tiveram mais de 500 apresentações. Essa peça, Rosa do Lagamar, ela é considerada por alguns críticos como o melhor trabalho do Eduardo Campos. E também com A Donzela Desprezada, o Eduardo Campos ele formou a trilogia dos dramas urbanos, que também é uma publicação da Edições Balaio no ano de 1995. O Eduardo Campos ele faleceu aos 84 anos no ano de 2007. E seguindo aqui com o nosso quadro de dicas. Hoje, dia 20 de novembro, é um dia super especial. Todos os dias são especiais, mas hoje em especial é o Dia da Consciência Negra. Então, é um dia que veio como uma homenagem à morte do Zumbi dos Palmares, que é um símbolo aí para a luta negra. E ele foi um líder do Quilombo dos Palmares no ano de 1695. E essa é uma data que foi estabelecida como comemorativa desde o ano de 2011. E aí, para celebrarmos aí essa data, na verdade não é celebrarmos, é termos em mente a importância dela. E vamos aqui dar uma dica legal em relação ao teatro, que vai acontecer o curso Negros e Negras no Teatro Brasileiro, realizado pela Escola Pública de Teatro da Vila das Artes, que está com inscrições abertas para o segundo módulo do curso. Os interessados eles podem participar do processo seletivo até o dia 23 de novembro, e o curso ele acontecerá de 26 de novembro a 1º de dezembro, das 18 às 21 horas. A ementa do curso ela consiste em apresentar e discutir episódios da história do teatro negro no Brasil, como cenário na segunda metade do século XX, os filhos do teatro experimental do negro, a dramaturgia negra das décadas de 1960 e 1970, a relação entre teatro, negritude e democracia no Brasil, os principais coletivos de teatro negro na atualidade, além de um momento especial para falar do teatro negro no Ceará, em uma roda de conversa com convidados da cena cearense. O curso ele vai ser realizado pelo Fernando Antônio Fontinelli Leão, que é um mestre em Humanidades pela Unilab. Ele possui licenciatura em teatro pelo Instituto Federal do Ceará e graduação tecnológica em artes cênicas também pelo Instituto Federal do Ceará, com especialização em cultura popular, arte e educação do campo, residência agrária pela Universidade Federal do Cariri. Então aí, para quem estiver interessado, curso Negros e Negras no Teatro Brasileiro, está aí no seu segundo módulo. O período de inscrição segue até dia 23/11, está em cima. Aí, então, vocês precisam correr, tem 3 dias, 2 dias e meio, porque as inscrições elas são até meio-dia do dia 23, então corram. O resultado também sai no dia 23, após o meio-dia, e ele acontecerá de 26 de novembro a 1º de dezembro. O horário é das 18 às 21 horas, na Vila das Artes, que fica ali na rua 24 de maio, número 1221, no bairro do Centro. Então, gente, para quem tiver interessado aí no teatro, aproveitem. O curso parece ser muito interessante. Então, já estou com vontade de fazer, porém... Eu vou fazer também. Façam. Bora. Também, seguindo aí com as nossas dicas de hoje, vai abrir essa semana um espaço super legal, voltado para o teatro aqui na cidade, que é uma casa absurda,
que é o mais novo espaço cultural da cidade de Fortaleza e que abriga a sede dos grupos de teatro da CIA Prisma de Artes e Pavilhão da Magnólia, né? Que ele se propõe aí como um lugar de arte e de encontros e agregando e potencializando dias mais felizes. A Casa Absurda, ela traz um espaço para apresentações de teatro, dança, circo, música e outras atividades, como sala para exposições, loja de grupos, coworking e quarto também para hospedagem de residências e um café-bar. Então, é uma casa multi. E aí, a Casa Absurda, ela fica na rua Isaac Meyer, número 108, aqui no bairro da Aldeota, e terá essa inauguração amanhã, no dia 21 de novembro, e segue a partir das 17 horas até as 22 horas. Nessa abertura terá apresentação teatral, música e lançamento de exposição. E além de amanhã, dia 21, ao longo dos outros dias dessa semana, até domingo, tem toda uma programação gratuita e voltada para todos os públicos. Então, gente, aproveitem a abertura da Casa Absurda, que é a sede da CIA Prisma de Teatro e do Grupo Pavilhão da Magnólia, dia 21 de novembro de 2018, amanhã, quarta-feira, das 17 às 22 horas. Programação gratuita, o que é ótimo. E fica ali na rua Isaac Meyer, número 108. E aí, quem quiser mais informações, é só procurar Casa Absurda no Facebook, que dá certo ver a programação e saber mais detalhes sobre essa casa. E com isso, vamos aqui caminhando para encerrar o nosso Prosa Cultural de hoje. Eu agradeço ao Shinoda e à Ana Vitória, que aí, quem quiser ver o Cadela Branca, gente, como é que faz, Ana? Cadela Branca a gente ainda vai continuar em cartaz nos dias 24 e 25, que é sábado e domingo agora. Tem sessões às 18 horas e às 20 horas. Joia! E fica ali, né, na Casa da Esquina, na rua João Lobo Filho, número 62, no bairro de Fátima. E os ingressos, gente, é R$20 a inteira, R$10 a meia. Então, se programem e compareçam. E o Shinoda tem aí algumas dicas sobre o Cangaias Coletivo Teatral, que está aí com alguma programação. Só dar uns informes, né? Você estava falando da Casa Absurda, né? Que vai receber a programação do Festival Popular de Teatro de Fortaleza. E o Cangaias vai estar estreando um espetáculo nesse festival, neste espaço. Vai ser domingo, às 10 da manhã. Encerrando o festival, a gente vai estar apresentando o espetáculo O Regresso de um Barquinho de Papel, que é a nova montagem do grupo, é um infantil. E a gente vai estar estreando no festival. A gente apresenta domingo agora, dia 25 às 10 da manhã. E em dezembro, nos 3 primeiros finais de semana, a gente volta em cartaz com o espetáculo na Colônia Penal, lá no Teatro José de Alencar, às 6 da noite. Sábados e domingos, às 6 da noite. Maravilha. E é isso, gente. Agradeço a vocês. Obrigada pela prosa. Obrigada a vocês. E é isso, minha gente. Esse foi o nosso Prosa Cultural de hoje. Estaremos aqui sempre de segunda a quinta-feira, às 17 horas. E o nosso conteúdo, ele fica disponível em todas as nossas redes sociais. É só você digitar e procurar Rádio Ceará News, Ceará com S-I. E também no nosso site, que é www.cearanews.com.br. Você também pode baixar o nosso aplicativo no Play Store do seu Android. É só procurar a Rádio Ceará News, lembrando, Ceará com S-I. E é isso, gente. Thay, muito obrigada pela presença. Ela não é por nada. Por nada. Ai, ai. Então, gente, é isso. Obrigada a todos que nos assistiram. Amanhã estaremos aqui também de novo. Teremos um convidado especial que eu vou deixar aí só no suspense para que vocês venham, fiquem curiosos, venham conferir amanhã às 17 horas. Entraremos ao vivo.
E é isso. Obrigada por passarem o finalzinho de tarde com a gente. Ou obrigada por nos assistir aí em algum momento livre do seu dia. Boa noite, até amanhã e tchau, tchau. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.